dia, chiquilhos e chiquilhas! Olha quem vem chegando! Ele mesmo! Tio Igor! Tio Igor vem chegando ao som do Naruto triste. Porém, não é isso que eu quero! O que, menino? Olha aí! Morri, pelo amor de Deus. Gente, olha aí, vamos aqui chegando pleníssimos a mais uma aulinha de língua portuguesa. Tio Igor para ensinar hoje. Ensinar não, conversarmos, né? Porque a gente tem mais uma conversa e tudo mais, certo? Mas vamos conversar hoje sobre poemas. Batatinha com... Mamãe querida, o cachorrinho... Olha, eu falei vários poemas do Chaves. Não sei se você reconheceu os poemas de Chaves, né? O cachorro triste volta com o rabo entre as pernas. Coisa assim. Aí, mamãe querida... Mamãe querida é do Kiko, né? E aí tem o Batatinha quando nasce, que é da Chiquita. Gente, ó... Semana que vem a gente tá de volta, hein? Semana que vem a gente tá de volta. Semana que vem a gente vai estar lá, ó, obviamente quem escolheu, né, e voltar pra escola. Porém, quem não escolheu, quem preferir ficar online, continuaremos com as nossas aulinhas assim, bonitinho, certo? Agora quem escolheu ir para a escola, para a sala de aula, vamos nos ver, gente, vamos nos ver lá. Vou ficar amarrado na cadeira para não poder chegar perto de vocês, porque se eu encontrar vocês, eu aperto. Mas eu vou apertar e vocês vão esbugalhar os olhos. Gente, enfim, vamos para a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre poema, certo? Poema é um assunto muito interessante e vai ser visto durante a partir de agora, toda a sua vida acadêmica, tá bom? Ou você vai ver no sexto, no sétimo, oitavo, nono, primeiro ano, segundo ano e principalmente no terceiro ano do ensino médio, quando você for fazer o Enem, certo? Porque eles pedem um conhecimento poético, né? Um conhecimento sobre poemas, saber analisar e tudo mais. Agora você vai estar, assim, chegando pertinho, né? Começando, você vai... a gente vai ver o que é poema, tá bom? Muito bonitinho, vamos começar. Ó, o que é um poema? Um poeminha! Vamos lá, o que é um poema? Um poema é um texto literário composto de versos e que podem conter rimas ou não. Então, gente, para a gente saber o que é um poema, né? Primeiro a gente tem que lembrar de como é um texto normal, certo? Assim, teoricamente normal. Prosa, que é chamado aquele texto que você escreve na redação. Ele é composto de parágrafos, correto? Show. E ele comporta a linha toda, não é verdade? Então, isso aí é chamado de linha, né? Linha escrita numa prosa, onde você está contando uma história e tudo mais. Já no poema é um pouco diferente. O poema ele tem versos, certo? E são umas partezinhas pequenininhas e vai depender das sílabas se tem. Então, tudo isso você vai ver aqui um pouquinho, porque explicar sem mostrar para vocês é um pouco estranho. Mas vocês vão entender que o poema, né, ele é diferente, pois ele contém versos e é composto por estrofes, certo? Esses versos podem rimar um com o outro ou não, tá bom? Vamos lá, ó. Assim, diferente da prosa escrita em texto corrido, o poema é escrito em versos e se agrupam em estrofes. Foi isso que eu acabei de falar, né? Em vez da gente escrever a linha toda, a gente escreve um verso, linha de baixo, um verso, linha de baixo. E esses versos podem rimar ou não, certo? Esses versos podem ter uma riminha, como uma areinha entrando pelo... Não consigo rimar, mas... Enfim, esses versos, se você escreve no poema, pode rimar ou não, certo? A gente vai ter nomes para cada tipo de poema, se ele usa rima ou se ele não usa, tá bom? Tudo isso a gente vai ver, vai ser pleníssimo, tudo muito bonitinho, tá bom? Vamos lá.
Ó, a gente vai ver aí, viu aí a tecnologia? A gente vai ver aí com um poeminho do Contra, certo? É, todos esses aí, todos esses que aí estão atravacando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, certo? É, percebam aí então que a gente vai ter. Ah, é pura poesia. Né? Pura poesia. Poeminho, oh, poeminha demais. Então, eu quero que vocês vejam aí, meu Deus, tá aqui. Ó, ai meu Deus. Ó, todos esses que estão aí é o primeiro verso. Esses estão aí não. Todos esses que aí estão é o primeiro verso. O segundo verso, o terceiro verso, o quarto verso. Tudo isso aqui é chamado de estrofe, tá bom? Percebam então que a gente também tem rima, né? O primeiro verso rima com qual? Estão rima com passarão. Então a gente tem o primeiro e o terceiro verso havendo aí uma rima, certo? E o segundo verso vai rimar com o quarto verso, né? A gente chama isso aí ABAB, né? Depois vocês vão entender direitinho o nome, a classificação de cada um desses, certo? De novo, é por poesia. De novo, é por poesia. Gente, vamos lá. Diferença entre poema e poesia. Isso aí é muito interessante porque você tem que saber parar de fazer assim. Eu fiz uma poesia, eu fiz um poema, você não sabe o que falar. Hoje você vai entender, tá bom? Eu vou só dar uma pausinha para beber uma aguinha. Aí pausa. Pronto, voltei, gente. Eu fui atrás de água e achei um refrigerante na geladeira, então eu tô muito feliz aqui. Ó, vamos lá. Diferença entre poema e poesia, tá bom? Embora muitos definem poesia, poema e poesia como sendo a mesma coisa, elas possuem conceitos diferentes, certo? Então não é a mesma coisa. Eles vai ter um significado diferente, então depende aí, certo? Você vai entender. Poema é um texto literário composto de versos, estrofes e, por vezes, rima. Ó, vamos voltar aqui, meu Deus, volta. Voltou aqui, ó. Isso aqui que a gente tem é um poema, correto? Ele está escrito e tudo mais, né? Passa, gato. Depois a gente vai ter, ó, a gente vai entender que poema é o que é escrito, tá bom? Poema é o que foi passado ali, foi escrito e tudo mais, tá bom? É algo literário. A chave é essa aqui, literário, tá bom? Já a poesia é uma manifestação artística que pode ou não estar baseada em palavras como o poema, certo? Assim, a poesia é um conceito mais amplo que pode envolver pinturas, esculturas, literatura, etc. Já o poema está inserido no universo literário somente. Então é isso, gente, para você entender qual a diferença entre poema e poesia. O poema é o texto, a poesia pode ser qualquer coisa que esteja envolvido com o universo artístico. Se te trouxe um sentimento, é poesia, certo? É tipo, aquela estátua de pronto, aquela estátua da tia Niele é poesia para os meus olhos. Uri, meu irmão! Uri! Enfim, aí. Gente. Então, você vê uma estátua da nojenta da Niele, provavelmente ela está caindo, por isso eu estou dizendo que ela é poesia para os meus olhos. Né? Poesia causou um sentimento em mim. É poesia, está envolvido com a arte. Agora, poema não. Poema é algo, né, literário, ele vai estar escrito. Então, vamos lá. O poema, na verdade, tudo pode ser poesia, mas nem tudo pode ser poema, entendeu? Entendeu aí? Ó, poesia pode ser várias coisas. Poema é só uma, é escrito, é literário. Poesia pode ser uma escultura, pode ser uma pintura, pode ser um poema, tá bom? Então, é isso aí, certo? Hoje, agora, você já sabe. Se te perguntar se a cremosa, seu cremoso olhar pra você e disser assim: ei, fulaninha, que faz, menino? Faz aí pra mim uma poesia. Aí tu pode, sei lá, pegar um pão,
né, um saco de pão de forma e fazer um castelo. Dizer que é uma arte. Se tocar o coração dele, virou poesia. Agora se ele pegar e disser assim, ô fulaninho, menino, você quer faz aí pra mim uma poesia? Aí se tu não souber fazer, ou faz aí pra mim um poema. Se tu não souber fazer um poema, aí complicou. Vamos lá, gente. Então, resumindo, poema é um texto literário formado por versos. Já a poesia é a produção artística que provoca emoções. Um filme pode ser poesia? Pode. Um filme pode ser poema? Não. Vamos lá. As principais características dos poemas. Os principais elementos que compõem um poema são o verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. A gente vai ver alguns, tá bom? Outros a gente vai deixar para o decorrer desta longa caminhada que é o Fundamental 2, certo? Mas tirando isso, vai dar tudo certo. Golinho no refrigerante. Que gostoso. Vamos lá. Gente, é frio Guaraná, é o que tinha. Vamos lá. Os principais elementos que compõem o poema são o verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. Vamos começar por verso e métrica. Isso aqui vai ser bem específico lá pro 9º ano, gente. Então, a gente já viu aqui no início, nas primeiras aulas virtuais, a gente viu um pouquinho de verso e métrica. Agora, a gente vai ver conceito, tá bom? Mas ele só vai ser estudado assim, deveras, lá no 9º ano, tá bom? O verso é cada linha de um poema. Então, você já sabe que é um verso. Voltando aqui, verso, cada linha de um poema. Aí a métrica representa a medida dos versos utilizados. Gente, essa medida essa distância, né, essa medida é composta pelas sílabas, tá bom? Assim os versos são classificados de acordo com as sílabas poéticas que se apresentam. Então, gente, todos esses, entendeu? Aí a gente vai depender da sílaba. Só que aí existem algumas regrinhas muito básicas. Tipo, quando você vai separar aqui sílaba normalmente, certo? Observa o mouse. Todos esses, correto? Você tem o quê? 1, 2, 3, 4, não é verdade? Show! Porém, poético seria um pouco diferente, porque se termina numa consoante e a outra palavra começa numa vogal, se juntam. Então, porque, perceba, quando você fala todos esses, não fica parecendo um Z, tudo junto, dos esses, né? Dos esses. Então a gente tem o quê? Todos esses, entendeu? É assim, algumas complicações. E a última sílaba nunca é falada. Mas como eu estou dizendo, gente, isso é coisa lá para o 9º ano, não é nada muito divertido para agora não. O que basta você saber é que verso é a linha, tá bom? E essa linha ainda sofre, é medida pela métrica, né? A métrica desse poema é a quantidade de sílabas que tem cada verso. E aí, cada verso vai ser classificado em versos monossílabos, um verso com sílaba poética, ou versos pentassílabos, que contém 5 sílabas poéticas, ou decassílabos, que tem 10 sílabas poéticas, ou dodecassílabo, que tem com 12 sílabas poéticas. Gente, na verdade tem com várias, tá bom? De 1 a 12. Porém é que eu não queria esticar muito a baladeira. Mas tá aí, Então, não esqueçam, gente. Verso, quando falar em verso, fala da linha do poema. Quando falar em métrica, tá falando da quantidade de sílabas poéticas que essa poesia tem, esse poema. Certo? A gente vai ter também os tipos de versos, tá bom? Versos regulares, também chamados de versos isométricos, são aqueles que possuem a mesma medida. Então, lembra de um poema, certo? Se o poema for todo decassílabo, significa que cada verso dele tem 10 sílabas. Se o poema for todo pentassílabo, significa que cada verso dele possui 5 sílabas. Se o poema é dodecassílabo, cada verso dele possui 12 sílabas, tá bom? Versos livres
também chamados de versos heterométricos, são os que possuem medidas diferentes, ou seja, são irregulares, né? A gente vai ter aqui um verso heterométrico, tá bom? E versos brancos também são chamados de versos soltos, são aqueles que não apresentam esquemas de rima, no entanto podem apresentar métrica. Desculpa, gente, foi só um negócio aqui. Então, versos brancos, também chamados de versos soltos, são aqueles que não apresentam esquemas de rima, no entanto podem apresentar métrica. Então, no verso branco a gente não vai ter rima, mas a gente pode ter métrica, tá bom? Então, o verbo regular e o verso regular e no verso livre a gente vai ter métrica e rima. No verso branco a gente vai ter o quê? A gente não vai ter rima, mas a gente vai ter métrica, certo? Aí a gente vem com as estrofes, certo? O que é a estrofe? Voltando. Gente, se isso aqui é o verso, o conjunto é uma estrofe. No texto normal, na prosa, é chamado de parágrafo. No poema é chamado de estrofe. Tá bom? Então, representa o conjunto de versos e de acordo com cada agrupamento, as estrofes são classificadas em monórtico, estrofe com um verso, quadro, quarteto, estrofe com 4 versos, quintilha com 5, sextilha com 6, septilha com 7, oitava com 8, nona com 9, décima com 10 versos, tá bom? Então, dependendo da quantidade de versos que tem no estrofe, a gente vai também classificar essa estrofe em um desses tipos aqui, tá? Ó, ainda sobre o tipo de estrofe, certo? A gente vai ter, segundo a métrica de cada verso, a estrofe pode ser uma estrofe simples, certo? O poema é composto de versos que possuem a mesma medida. Lembrando que versos que possuem a mesma medida são chamados de versos regulares. Se a gente tem versos regulares, a estrofe é chamada de estrofe simples. Estrofes compostas, poema que agrupa versos de medida diferente. Se tem medida diferente, são chamados de quê? Versos livres. Se a gente tem versos livres, a gente tem uma estrofe composta. Em estrofe livre, né, a gente vai ter o quê? Poema com agrupamento de versos sem rigor métrico. Tá bom? Aquele estrofe que cada verso tem uma medida diferente. Vamos então para a rima. As rimas estão associadas à sonoridade dos poemas e que acontece com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. No entanto, há poemas que não possuem rimas e são chamados de verso branco. Então, rima, gente, é a aproximação sonora das palavras, certo? Então, pão com chão, ela com janela, certo? Rimas fraquíssimas, mas é o que tem para hoje. E aí, se não tiver rima, é chamado de verso branco, tá? Vamos lá. Exemplo de poema com rima. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina. É dor que desatina sem doer. Gente, o amor é complicado. Então, o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então a gente vai ter aqui o primeiro verso, ver, ele vai rimar com o quarto verso, doer, certo? E o segundo verso vai rimar com o terceiro, sente com contente. Tá bom? Show! Tipos de rima. Dependendo do esquema de rimas utilizado no poema, elas são classificadas em rimas alternadas, formadas entre versos pares e versos ímpares. Tá bom? Rimas opostas estão localizadas entre o primeiro e o quarto verso, e entre o segundo e o terceiro, certo? Para você, eu vou colocar aqui na tela agora, eu acho que vai dar para você entender direitinho. Eu vou dar uma pausa e vou colocar no slide. Só um instante. Pronto, a gente retorna aí. Ai, meu Deus, eu não botei na tela cheia. Pronto, agora estamos em tela cheia. Agora temos aí os exemplos, gente. Então, rimas alternadas formadas entre versos pares e versos ímpares. Então, o 1 rima com o 3 e o 2 rima com o 4, tá bom? A, B, B, tá bom? Então, A, B, na verdade, certo? A, B,
Então, o primeiro verso vai rimar com o terceiro verso. E o segundo verso vai rimar com o quarto verso. A gente tem também a rima oposta, né? Que ela estão localizadas entre o primeiro e o quarto verso. E entre o segundo e o terceiro verso. Então fica como? Ó, o primeiro vai rimar com o quarto e o segundo vai rimar com o terceiro. A gente tem também as rimas emparelhadas, que a gente vai ter uma rima entre o primeiro e o segundo e o terceiro e o quarto. Então, A, B, B. E as rimas internas são aquelas que aparecem no interior dos versos. No lago, um círculo vago, certo? Bem diferentinho, né? Diferentinho, isso. A gente vai ter também o ritmo. Ó, o ritmo está relacionado com a sonoridade e a musicalidade presente nos poemas. Trata-se de um elemento muito importante produzido de maneira intencional, de acordo com as palavras escolhidas pelo escritor. Porém, cara, espera. Só espera, tá bom? Porque isso aí é um conteúdo pro nono ano, tá bom? Eu só coloquei para vocês ficarem vendo. Então, só espera, só espera. E a gente tem o exemplo de um poema, certo? Poema de Flor Bela Espanca, musicalizado por Raimundo Fagner, certo? Um dos nossos maiores artistas, né? Um dos maiores cantores da MPB e da música cearense, tá bom? Então, Alô Papai, Alô Mamãe, não sei se você conhece, mas é um grande poema de uma, não sei se você sabia, mas é de uma poetisa portuguesa, tá bom? Do início do século XX ou ela é do século XIX? Eu não sei, eu não me recordo agora no momento, porém, é século XX, é início do século XX. Então, 1900? Eu acho que é do século XIX. Gente, eu tô ficando doido aqui. Então, gente, vamos lá, ó. Começaram aqui a ligar um chuveiro aqui, pelo amor de Deus. Não sei se você está ouvindo, mas se você está ouvindo, desculpa. Vamos lá. A gente vai ter aí fanatismo de Flor Bela Espanca. Minha alma de sonhar te anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver. Pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passe no mundo meu amor a ler. No misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim, e olhos postos em ti digo de rastros. Ah, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Gente, é muito forte esse poema. Mas vamos lá. E assim, percebam os versos, percebam as estrofes, percebam a rima. Ó, perdida, rima com vida, ver com viver. Voltando aqui, a gente tem uma rima o quê? Oposta. Na verdade, rima oposta. A, B, B, A. Show? O aba. E assim terminamos, certo? Com o cachorrinho feroz com a boquinha de vampiro. Então cuidado, gente, pelo amor de Deus, certo? O cachorro vampiro tá atrás de vocês. Não olhe para trás agora. Enfim, tchau, gente! Falou!